Primeira questão, 2020/1, fala o seguinte: no âmbito da ótica, refração é o fenômeno pelo qual a luz passa de um meio para outro. Exatamente. Né? Normalmente sofre um desvio e sofre uma redução de velocidade, né, por causa da diferença de um índice de refração de um meio para o outro. Analisando esse fenômeno, assinale o que for correto. 01. Dá-se o nome de ângulo limite, aí ele fala que é L, chapeuzinho, de uma dada substância ao ângulo de refração R provocado por um ângulo de incidência de valor igual a 90. Ele inverteu um pouco aqui. Vamos lembrar aqui uma ideia de refração? Então é o seguinte. Se eu tenho uma interface aqui, uma superfície de separação entre dois meios, de índices de refração diferentes, quando a luz chega com um certo ângulo de incidência, lembrando que o ângulo de incidência é o ângulo que o raio de luz faz com a normal à superfície, lembra que normal é uma linha, é uma reta que faz 90 graus, né? Nesse caso é com a superfície. Esse é o ângulo de incidência, que eu vou chamar de I. Ela sofre um desvio, ela depende aqui depende da diferença de índice de refração, vou falar já nisso, mas ela sofre um desvio, vou supor aqui que ela se aproxima da normal. Nesse caso aqui, pôs um exemplo. E esse ângulo que ela faz com a normal após passar para o outro meio é chamado de ângulo de refração. Ok? Agora, esse exemplo que eu dei é quando ela vai do índice de refração menor para o índice de refração maior. Vou colocar assim, ó. Menor, M minúsculo, para o índice de refração maior. Porque o índice de refração, gente, a refração absoluto ou índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz naquele meio em questão, sendo que a velocidade da luz no vácuo é uma constante. Né? Então, o que vai acontecer? Primeiro, você olha que o índice de refração absoluto ele vai ter que ser um valor sempre maior ou igual a 1, porque essa é a maior velocidade que a luz pode ter. Qualquer outro meio ou vai ser menor, o que vai fazer essa fração dar um número acima de 1, né? Ou vai ser igual, na melhor hipótese, que vai ser o meio seja o próprio vácuo, ou como alguns autores consideram em algumas questões, quando o ar se aproxima da velocidade da luz no vácuo. E aí acaba dando um índice de refração igual a 1, que fica C sobre C. Mas nunca vai ser menor que 1, um índice de refração absoluto, que a gente vai falar sobre o índice de refração relativo já no item 02. Bom, o que eu quero dizer é que quanto maior a velocidade naquele meio, mais perto de 1 ele fica, vai ficando menor o índice de refração. E quanto menor a velocidade, ou seja, quanto mais refringente for o meio, ele reduz mais a velocidade da luz e o índice de refração é maior. Tá? E aí, o que acontece? Quando o índice de refração ele passa de um menor para um maior, ele vai se aproximar da normal. Eu gosto de pensar, aí já não é rigoroso, é uma mnemônica para gravar, que quando ela perde velocidade, ela acaba não conseguindo fugir, entre aspas, da normal. Se eu pegar já um outro caso, em que a luz passa do meio menos refringente, agora do mais refringente. Vou colocar aqui. Isso é reto, essa. Mais refringente para o menos refringente, já acontece isso aqui, ó. Aqui está o índice, o ângulo de incidência, e aqui está o de refração. Pode ver que o ângulo de refração fica maior que o de incidência. Ela se afasta da normal, porque esse meio aqui de cima, ele é o índice de refração maior, e aqui já vai ser o índice de refração menor. Como ele segura menos a luz, ele reduz menos a velocidade da luz, a luz consegue fugir da normal, de certa forma. De novo, é um mnemônico isso, é para gravar. Ela foge da normal, assim você não erra. E falando agora sobre ângulo limite, que é o que fala o item 01, né? Vou colocar aqui. Falando sobre ângulo limite. Vou ajeitar aqui. O ângulo limite ele só ocorre, e vocês vão entender por que já já,
quando a luz tenta passar do meio mais efringente para o meio menos. Porque observe que eu vou fazer dois meios aqui. E aqui eu vou colocar o mais efringente e aqui o menos efringente. E vou colocar vários feixes de luz chegando com ângulos de incidência diferentes. Digamos que aqui o primeiro raio chegou com esse ângulo de incidência. Ele sofre um desvio devido a essa diferença de índice de refração. E vem aqui. Certo? Agora, se eu colocar um raio mais aberto, ele acaba abrindo mais aqui também. Por causa dessa variação que tem que ter. E o limite, o ângulo limite, seria uma certa abertura, um certo ângulo de incidência, para o qual o ângulo de refração fosse 90 graus, ou seja, ela passa para o outro meio, mas sai ali, atravessa, e quando atravessa, ela sai rente à superfície de separação. Então, o ângulo limite, esse em verde aqui, chamou de L chapeuzinho, vou chamar só de L. É chapeuzinho para indicar que é um ângulo, tá bom. É um ângulo de incidência tal que o ângulo de refração fique 90 graus. Por que só acontece do meio, quando a luz tenta passar do mais efringente para o menos? Porque ela tem que ir abrindo mais para chegar aqui. Inclusive, se eu fizer um ângulo acima do ângulo limite, um ângulo de incidência acima do ângulo limite, acontece o fenômeno que a gente chama de reflexão total, ou seja, toda a luz incidente reflete. Mesmo o meio não sendo opaco, mesmo não ser reflexivo a princípio, ela poderia atravessar. Se for do meio mais efringente para o menos efringente, vai ter um ângulo acima do qual a luz tem reflexão total. Observe que se a luz chega no ângulo limite, em cima do ângulo limite, ela ainda passa para o outro lado, mas ela sai rente. Ela tem um ângulo de refração de 90 graus. E acima do ângulo limite, aí dá reflexão total. Se você tentar fazer isso de um meio menos efringente, menor, para um índice de refração maior, você vai perceber que não tem como, porque por mais aberto que você faça esse ângulo aqui de incidência, por maior que ele seja, quando ele passa para o mais efringente, ele se aproxima da normal, ele vai quebrar para dentro, digamos assim. Não tem como ele ir chegando aqui perto da superfície. Então, para esses casos aqui, que é quando a luz tenta passar do índice, um meio de índice de refração pequeno para um maior, não tem como. Não tem como ocorrer reflexão total. Portanto, não há ideia de ângulo limite. Vamos ver o que a 01 afirma? 01. Dá-se o nome de ângulo limite de uma dada substância ao ângulo de refração, já começou errado aí, porque é um nome dado a um ângulo de incidência, provocado por um ângulo de incidência de valor 90 graus. Não, é um ângulo de incidência para o qual se tem um ângulo de refração igual a 90 graus. Então, está errado. 02. O índice de refração relativo entre dois meios pode ter valores contidos no intervalo 0 a 2. Então, vamos ver aqui, ó, colocar 0,2. Vamos falar aqui de índice de refração relativo. Índice de refração relativo. O índice de refração relativo nada mais é que a razão entre dois índices de refração. É quanto é o índice de refração de um certo meio em relação a de um outro meio. Observe que o índice de refração absoluto era o C, que era uma constante, sobre V. E aí eu falei que ele só pode ser maior ou igual a 1. Aqui, ele não está falando de índice de refração absoluto, ele está falando do índice de refração relativo. O índice de refração relativo é você fazer a razão entre o índice de refração de um certo meio, chamamos de meio 1, e o índice de refração de um certo meio 2.
Aqui seria o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2. E aí o que acontece? Aí eu já posso ter, isso aqui eu já posso ter valores bem mais variados. Por quê? Isso aqui pode ser qualquer valor acima de 1. Isso aqui também, qualquer valor acima de 1. Quando eu faço a razão entre eles, vamos pegar alguns exemplos. Vamos pegar exemplos mais. Vamos pegar, por exemplo, se eu tenho aqui o N1 igual a 1, digamos o A, e o N2, vamos pegar um índice de refração bem alto. Pode ser qualquer valor acima de 1 a priori. Eu não sei. Eu lembro que o diamante é 2 ponto alguma coisa, enfim. Mas aqui, até onde eu sei, se eu não pensar no material conhecido, nada impede que eu encontre um material que ainda diminua a velocidade da luz até perto de zero. Tá? Apesar de não deve existir um material assim. Mas nada impede que matematicamente é viável, ao contrário daqui. Né? Não tem como a velocidade do meio ser superior à da luz no vácuo. Aqui não tem nada, a princípio, que impede a luz de ter o índice de refração de ser bem grande. Por exemplo, sei lá, vou colocar 2,5. Mas por isso é maior, eu acho. Não conheço todos os índices de refrações absolutos do universo, mas enfim. E aí você já percebe que 1 sobre... Vamos colocar 2, fica mais fácil fazer a conta. Já vai dar 0,5. Ou seja, o que eu quero dizer, se esse meio aqui for muito maior do que o 1, esse valor vai tender, o índice de refração relativo vai tender a zero. E vai ficar um valor dividido por um número bem grande. Pensando agora ao contrário, que também é possível, eu posso fazer por N2 sobre N1, né? Nada impede. Eu pegar esses dois meios, em vez de fazer o índice de fração relativo do meio 1 em relação ao meio 2, eu posso querer o índice de fração relativo do meio 2 em relação ao meio 1. É possível. E aí esse aqui seria bem grande e esse pequeno. O que pode fazer, eu posso dizer matematicamente que ele tende ao infinito. Então, não levando em consideração que o candidato teria que saber todos os índices de refrações, ou o maior índice de refração possível do universo, porque eu nunca vi nenhum professor falar nisso, pensando de forma matemática, usando os conceitos de física do ensino médio, os mais fundamentais, você percebe que, na verdade, o índice de refração relativo pode assumir qualquer valor de zero a mais infinito. Tá? Então, agora olha a afirmação dele. O índice de refração relativo entre dois meios pode ter, isso aqui é importantíssimo, valores contidos no intervalo 0 a 2. Pode? Pode. Ele pode ter de 0 até infinito, então ele pode ter valores contidos no intervalo de 0 até 2 fechado. Tá? Pode ter até maior que 2, mas a afirmação dele é falando que pode ter no intervalo 0 a 2. É verdade? É. Se pode ter de 0 até 3, então é porque os valores de 0 a 2 estão inclusos nesse intervalo. Entendeu a ideia? Então a 2 está correta. Boa essa aqui, hein? Difícil, achei. 0,4. Devido ao fenômeno da refração que a luz sofre ao atravessar as várias camadas da atmosfera terrestre, resulta uma ilusão óptica na qual um astro aparenta estar mais alto do que realmente está. A gente vê muito exercício sobre isso, em vários vestibulares, né? O Sol, quando a gente olha o pôr do Sol, na verdade o Sol já está abaixo daquele nível, ele não está ali onde a gente está olhando. Quando a gente assiste ao pôr do Sol, o Sol se pondo no horizonte, ele já está abaixo do horizonte. Por que a gente ainda consegue ver o Sol acima do horizonte? Aqui o Sol ficou pequeno, é por causa da distância, tá? Então eu fiz o Sol pequeno. Ele está bem longe. Então, o que acontece? Os raios solares, aqui em volta da Terra, tem o quê? A atmosfera. E a luz, quando vai passando por camadas mais densas, vai dobrando por causa da diferença de índice de refração. Então, um raio de luz sai do Sol aqui embaixo, ó. Quando chega aqui, em vez de ele passar reto e a gente não vê, ele dobra aqui para dentro e a gente enxerga, dando a sensação, né, porque o nosso cérebro interpreta que a luz se propaga em linha reta, dando a imagem, causando a imagem, fazendo que a gente enxergue o Sol como se estivesse aqui. Como se estivesse aqui. Mas, na verdade, ele está aqui. Aqui é só uma imagem dele. O objeto mesmo está mais embaixo. É só uma imagem do Sol.
Então, devido à refração, devido a luz ficar sofrendo refração desse desvio nas diferentes camadas cada vez mais densas da atmosfera, faz com que a gente enxergue o Sol ainda acima do horizonte, quando na verdade ele já está abaixo. Interessante, né? Então, devido ao fenômeno de refração que a luz sofre ao atravessar as várias camadas da atmosfera terrestre, resulta uma ilusão óptica na qual um astro aparenta estar mais alto que realmente está. Eu dei um exemplo, o astro, o Sol. Correto. 08. Quando um raio de luz atravessa uma lâmina de faces paralelas de espessura E, ele sofre um desvio lateral D, o qual pode ser calculado pela expressão D igual a E, que é a espessura, vezes seno de I, que seria o ângulo de incidência, menos tangente de R, que seria o ângulo de refração, vezes cosseno de I. Essa aqui eu achei a mais desafiadora em relação a cálculo, mas bem interessante. E tem que desenhar, tá? Porque é pura geometria. Não é à toa que o assunto se chama óptica geométrica, né? Você usa muito geometria plana para equacionar e resolver questões de óptica. Então, vou tentar fazer um desenho bem grande para ficar bem claro. Ah, na prova eu não vou ter espaço, professor, fazer um desenho tão grande. Claro, não. Mas em casa, enquanto você pratica, você tem aí espaço no papel de rascunho. Você faz um desenho bem grande. No dia da prova, por você já ter feito em casa, você faz ele pequeno, mas a imagem dele grande, a ideia dele grande já está na sua cabeça. É o que aconteceu comigo quando fazia vestibular. Então gasta papel com desenho mesmo, de boa. E aí, então vamos ver o que é esse desvio lateral? Olha só, aqui está a normal. São duas superfícies de separação paralelas. Ó, quando o raio de luz atravessa uma lâmina de faces paralelas. Então aqui eu tenho um índice de refração. Vamos dizer que aqui é A. Tá? Vamos dizer que aqui é a lâmina. É o índice de refração da lâmina. Não sei que material ela é, pode ser vidro. E aqui é ar de novo. Tá? Dependendo do material, podia até ser água aqui, vai dobrar para o outro lado, mas acaba dando a mesma equação, você vai ver. E vamos supor que o índice de refração da lâmina é maior que o do ar, ok? Então, vou colocar aqui o raio chegando bem aberto, fica bem mais aberto ainda. O índice de refração, o ângulo de descida é bem grandinho. Porque aqui, como o índice de refração é maior, ele vai se aproximar da normal. E acerta aqui. Aqui eu vou fazer uma outra normal. E como a variação, o quanto o ângulo dobra, tem a ver, está diretamente ligado à diferença do índice de refração entre os dois meios. Então, o que aumentou de refração do menor para o maior aqui é o que volta a diminuir aqui do maior para o menor, da lâmina para o ar. Então, o que ela dobrou para dentro ao entrar na lâmina, ela dobra de volta para fora, exatamente a mesma variação angular, quando sai de volta para o ar. Então, aqui eu vou tentar fazer. Ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Uau, deixa eu ver. Será que vai dar certo? E vai, hein? Pensar disso antes. Pronto, aí fica exatamente com a mesma inclinação. Desenho perfeito. Dia da próxima não faz isso, mas você vai ter aí como desenhar meio no olho, não tem problema. Por setinha aqui. Tá? O que é o desvio lateral? Aqui tem uma coisa para não errar. O desvio lateral, é desvio lateral que chama, não é? Desvio lateral, você tem que saber qual é essa medida aqui no desenho. Ele é isso, ó. Prolonga esse raio para mostrar onde ele iria se não tivesse acertado a lâmina. Faz tracejado aqui, ó. Esse punk. Uma ideia melhor. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Vai dar certo. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui. É assim. Tá bom, né? Tá razoável. Eu faço tracejado assim porque o raio não veio aqui. É só uma projeção dele. E esse desvio aqui, essa linha aqui, ó, foi outra cor. Essa distância entre eles é o desvio lateral. Essa distância entre essas duas retas. Para eu poder resolver essa questão, fechar um triângulo, eu vou transladar esse traço aqui, eu vou colocar ele aqui, ó. E
e aqui. Como é a distância entre essa reta e essa, eu posso dizer que aqui forma um ângulo de 90 graus. Olha um triângulo retângulo aparecendo. Agora eu vou prolongar essa normal aqui. Por quê? Porque eu sei que como ela é normal e essas duas superfícies são paralelas, ó, uma lâmina de faces paralelas, e aqui faz 90 graus, então com essa também faz 90 graus. Olha a geometria, ó, pura geometria plana, hein? Essa distância que vai daqui até aqui é o que ele chamou de espessura da lâmina. Essa aqui é a distância que ele quer, é o que eu quero descobrir, é o D. Esse ângulo daqui é o ângulo de incidência. E esse ângulo daqui é o ângulo de refração. Se você parar para perceber, tudo isso aqui, ó, que vai dar normal até aqui, é igual ao I, porque ó, são opostos pelo vértice, ó, tracejado com o vermelho. Tracejado com vermelho. Então, esse outro que eu fiz aqui, ó, vou fazer outra cor. Esse aqui, ó, vai daqui até aqui, ele é o I também, oposto pelo vértice. Mas o que me interessa, então, é esse de cá, ó, porque ele faz parte desse triângulo retângulo. Se tudo isso aqui é I, esse aqui é R, esse aqui ele é o I menos o R, concorda? Olha a seno ou cosseno da diferença aparecendo aí. Trigonometria, matemática. Não tem como ficar sem base matemática. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse comprimento aqui que a luz atravessa de x. Eu não conheço, vou chamar de x por enquanto. E aí eu vou perceber, olhando para esse triângulo retângulo de cá, que como eu tenho esse R, o R pode aparecer na equação, o R e o I, e o E. Só o x que não, que o x eu criei. Que o seno, aqui eu tenho o cateto adjacente e aqui a hipotenusa. Então, o cosseno de R é o cateto adjacente, que é o E, sobre x. Isolando o x, que é o valor que eu não tenho, vai dar E dividido por cosseno R. Guarda. Agora pega esse outro triângulo retângulo aqui, ó, da direita, que é o que tem o D. Eu sei que o D é o cateto oposto ao ângulo I menos R e sei que o x é a hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa é o seno. Então, o seno de I menos R é o cateto oposto, que é o D, sobre x. Isolando o x, vai dar que x é igual a D sobre seno do I menos o R. Como isso é igual a x e isso é igual a x, eu posso dizer que... Vou fazer aqui, ó. Como esses dois são igual a x, eu posso dizer que E sobre cosseno R é igual a D sobre seno I menos R. Então, eu posso falar que E vezes seno de I menos R sobre cosseno R, vou já isolar o D, é igual ao D. Agora, aqui vai ficar muito grande, vamos fazer ele separadinho aqui para lembrar a fórmula do seno da diferença. É matemática, não vou aprofundar em todas as fórmulas aqui, porque aqui é uma aula de óptica. Mas você percebe que tem que revisar aí, ó. Cosseno da soma, cosseno da diferença, seno da soma, seno da diferença. Esse aqui fica seno I, cosseno R. Eu decoro assim, mas aí vai cair de cada um. Eu penso assim, o seno é bagunçado, ele mistura seno com cosseno, porque quando é cosseno da ação, cosseno frio, fica cosseno, cosseno, seno, seno. Quando é seno, fica seno, cosseno, seno, cosseno. Ele é bagunçado aqui porque mistura seno e cosseno, mas ele é organizado com o sinal, então ele mantém o sinal. E aqui ele troca os ângulos, aqui é seno R, cosseno I. Tá? Se fosse seno de I mais R, ficaria seno I cosseno R, embaralhar aqui, e aí vem um mais, manter o sinal. Quando é cosseno I menos R, seria cosseno I cosseno R, deixa os cossenos num ladinho, o seno no outro, só que ele embaralha o sinal. Ele é organizado com os cossenos, deixa cada um no seu quadrado, mas o sinal ele inverte. Então, cosseno de I menos R daria cosseno I cosseno R mais seno I seno R. Tá? Mas aqui o que eu preciso é esse. Então, vamos continuar aqui. Vai ficar D igual E vezes, aí vou substituir aqui, ó, seno de I cosseno de R menos seno de R cosseno I. Tudo isso dividido por
cosseno R, então eu posso escrever o seguinte, E vezes, vou separar aqui, ó. Vai ficar, vou separar em duas frações aqui, porque eu tenho dois termos. Então vai ficar seno I cosseno R sobre cosseno R, tudo isso multiplicado pelo E. Pus o E para fora aqui, está multiplicando tudo. Menos seno R cosseno I, tudo isso por cosseno R. Observe que eu separei isso aqui em duas frações. Se eu fizer a junção, se eu fizer a subtração de frações com o mesmo denominador, volta a ser o item anterior. Então, o que eu fiz é correto. Porque fica aí a seno I cosseno R menos seno R cosseno I, tudo sobre cosseno R. Mas por que eu separei? Porque eu vi que a alternativa, a afirmação daí não tinha denominador. Então, estou tentando eliminar o denominador aqui, que é o cosseno R. E observe que aqui corta o cosseno R com cosseno R. E tem que lembrar a trigonometria que seno sobre cosseno de um mesmo ângulo é a tangente desse ângulo. Portanto, eu vou ter que D é o E vezes, aqui sobrou seno I, que menos tangente R cosseno I. Vamos olhar ali o que ele falou. E vezes seno I menos tangente R cosseno I. E vezes seno I menos tangente R cosseno I. Olha só. Legal, hein? Essa é mais desafiadora porque eu usava muita matemática. E por fim, a 16. O índice de refração absoluto de um meio é inversamente proporcional à velocidade com que a luz se propaga nesse meio. Sim, vou até fazer aqui porque é pequenininho, ó, 16. Eu já falei aqui na explicação que o índice de refração de um meio é C sobre V, sendo que C é uma constante. Portanto, N e V, que é a velocidade do meio, e o índice de refração são o quê? Inversamente proporcionais. Correto. 16 mais 4 dá 20, com mais 8, 28, com mais 2, 30. Tá aqui, o gabarito dela é 30, que é a soma das corretas.